Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Viramos o ano, começamos mais uma vez, né, a nossa rotina de entrevistas, que não foi interrompida durante os festejos de final de ano. E a gente começa com um convidado muito especial, amigo nosso de longa data. Né? Eu vou até antecipar, porque eu sempre passo o comando para o José Val, para ele apresentar o nosso convidado, mas eu faço questão hoje de apresentar o doutor Arnaldo, porque o Arnaldo é daqueles amigos que na hora que você precisa, ele está sempre presente. Sempre presente. Seja nas facilidades do dia a dia, é normal, mas principalmente nas dificuldades, José Val. E aí que aparece o verdadeiro amigo, né? Eu acho que a gente está precisando muito resgatar isso. Né? A gente está perdendo esse sentido da amizade, tem muita coisa virtual que não está no plano do dia a dia, né? E eu acho que o doutor Arnaldo Teixeira Júnior representa isso tudo. Então, que seja muito bem-vindo. Agora sim, eu passo o comando para o José Val, que deve fazer outras deferências também, mas eu queria fazer essa homenagem, eu diria assim, ao doutor Arnaldo, que sempre foi muito importante na nossa vida, né? Acho que isso é bacana e eu preciso resgatar isso aqui, tá bom? Vamos lá, José Val, a bola está com você. 14, nós precisávamos começar o 2018 muito bem, e é por isso que a gente convidou aqui o amigo, doutor Arnaldo, médico pediatra, como o Verano disse aí, quantas e quantas pessoas o doutor Arnaldo já atendeu, quantos e quantos meninos e meninas aqui, quantos e quantos pais que têm um agradecimento especial ao doutor Arnaldo por tudo que fez. Mas além de ser o grande médico, é o grande executivo da área das finanças, e destaque aqui no nosso estado de Goiás. E como grande amigo, Verano, eu gostaria de já, antes de passar a palavra para ele, agradecer por ser um grande parceiro do projeto Alto Astral. A doutor Arnaldo, Vanderlei, finado doutor Cláudio Paiva. Nosso Claudinho, né? Doutor Exexon, pessoas que sempre nos apoiaram desde o início do nosso projeto, nos ajudando, e conosco aqui também no 14. Então, eu já, de público, quero fazer esse agradecimento e dizer para você, Arnaldo, muito obrigado por tudo que você já tem feito pelo nosso projeto, pelo que a cooperativa tem feito. E nós vamos bater um papo aqui hoje sobre a Cicobi, vamos falar também da profissão do doutor Arnaldo, que é uma profissão que a cada dia está tendo menos pediatra, está nos preocupando muito isso, viu? Seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Eu que agradeço e já começo com vocês me emocionando, né? E eu e o Guilherme me lembrando dessa forma, e eu lembrando também do PP, que era um grande amigo, não só das bolas, do futebol, era amigo do meu pai, do meu tio, que também já faleceu, e realmente leva a gente as lembranças passadas aí, que estão marcadas, né, nas nossas vidas. Era uma pessoa de um alto astral contagiante. Tem tudo a ver com esse programa, com o nome do programa. Exatamente, exatamente. E é bom demais estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Verano, vamos falar de Cicobi primeiro. Aliás, Verano, eu quero falar de Unicred antes de Cicobi, porque eu sou associado da Unicred já tem alguns anos, José Val, com muitos aqui em Anápolis. Então, acho que a história começa com a Unicred, não é, doutor? Exatamente. Como é que foi essa ideia? Como que surgiu para estar hoje só aqui em Anápolis com mais de 4 mil associados, que você estava me dizendo, e a coisa é muito mais ampla, você vai estar nos explicando. Mas como que surgiu essa ideia? Como que veio a Unicred para cá, que hoje é a Cicobi? E você que participou disso desde o início, não é? Participei. Na verdade, assim, o grande mentor, né, a gente tem que dar os méritos ao Dr. Danúbio, ele era o então presidente da Unimed Anápolis, e naquela época a gente estava numa época de querer fazer as coisas acontecer, né? Nós pegamos um embalo aí que criamos a cooperativa Unimed. Naquela época o Samir era presidente da Associação Médica, cheio de projetos, a gente participava de tudo e falava em reunião para CDL, a CIA. Em seguida veio o Henrique Santilli, ministro da Saúde, e nós pegamos esse embalo e foi uma época muito importante para os projetos da classe médica e da categoria médica e também da população de Anápolis, porque nesse bojo aí a gente fala muito de Unimed, fala da Unicred, mas naquela época a categoria médica teve uma participação fundamental para
funcionaram o pronto-socorro da Santa Casa, o Hospital do Câncer, o Materno Infantil lá na Jaiara. Nós participamos de todo esse projeto, o laboratório da APAI, que transformou a APAI no que é hoje. Isso aí tudo passou por discussões dentro da Associação Médica. E é engraçado isso porque o Henrique Santilo, ele podia nos chamar na casa dele, lá na chácara dele na época, e falar assim, vem cá que eu estou precisando reunir com vocês aqui para algum projeto. Não, ele fazia questão, ligava para mim às vezes 10, 11 horas da noite, e amanhã eu te espero lá no Ministério da Saúde em Brasília. Eu argumentava, mas doutor, não tem jeito de ser aqui hoje ainda, não? Eu falei, não, te espero lá. Mas ele queria mostrar a importância da categoria médica naquele momento e o prestígio que ele dava a Anápolis e a categoria médica em especial. Era a valorização que ele dava. Exatamente. E ele tinha essa visão naquela época. E a Unimed veio nesse embalo também. A Unimed foi em 92 e em 96 o Danúbio já estava batendo na gente para ver se a gente criava uma cooperativa de crédito. E eu naquela época, hoje eu já estou beirando os 60, mas ele apontou para mim, para topar um desafio desse tem que ser o mais novinho aqui. E eu falei, você está doido, Danúbio? Eu não entendo nada disso não. Eu falei, vai se preparar, vai estudar, você vai ser o que vai fundar a cooperativa de crédito. E assim foi, né? Depois disso aí já tem MBA, CPA 10, CPA 20, coisa que só esses gerentes de banco, diretores de banco fez, eu também fui obrigado a fazer e me qualificar. Mas aí em 96 nós fizemos a Assembleia de Constituição, que foi no dia 10 de dezembro de 96, e só conseguimos abrir a primeira agência que funcionava num 3x3 lá dentro da própria Unimed, no fundinho, em dia 3 de novembro de 1998. Começamos com cerca de... fechamos o primeiro ano, acho que com 68 cooperados, que naquela época eram só médicos que poderiam ser cooperados. E a ideia inicial era essa? Era essa, porque naquela época o dólar era R$1 e a gente conseguia se sustentar muito bem se os médicos que trabalhavam naquela época para a Unimed depositassem, recebessem seus proventos dentro da cooperativa de crédito. Só que aí nós fomos ampliando, aí fomos para as pessoas jurídicas que eram ligadas à área da saúde. Em 2001 abrimos para outros profissionais da saúde, 2009 fizemos a livre admissão, e aí nessa altura a gente estava com 1.000 cooperados aproximadamente. Em 2014 veio a necessidade, devido ao sistema de tecnologia que estava deixando a desejar, e muita politicagem no sistema que a gente até então vinha com muito sucesso, a Unicred, mas muita politicagem no sistema nacional. E isso emperrava o desenvolvimento de uma instituição financeira que é hipercompetitiva. Você não pode ficar no meio do caminho, vacilar em alguns momentos. Falei, não, chega, está na hora da gente. E aí a gente era um grupo já a nível nacional que pensava dessa forma. Já podia pleitear algo. E aí fomos para o Cicobi, que tem um sistema de tecnologia fantástico, chamado CISBR. E aí foi um pulo, né? Em 2009 já com a livre admissão. Em 2014 aderimos o Cicobi, hoje nós somos Cicobi e hoje nós somos 8.000 cooperados aproximadamente, sendo que desses 8.000, 4.000 aqui em Anápolis, mas nós estamos presentes, se você pegar o mapa de Goiás, daqui de Anápolis até a fronteira com o Tocantins, a gente está presente. Nós estamos em São Miguel do Araguaia, estamos em Porangatu, Uruaçu, Campo Norte, Goianésia, Séries, e estamos aí vislumbrando outras possibilidades esse ano. Arnaldo, essa ascensão aqui para o norte, ela já veio com a Unicred, ainda com a Unicred. Naquela época, quando vocês abriam a cooperativa, a gente falava muito em área de atuação. E aí a gente abria os horizontes, sonhava, éramos visionários, e na verdade eu acho que foi um sonho muito bacana, porque nós estamos conseguindo realizar e concretizar aquele sonho, né? Aquela visão que a gente tinha de ocupar espaços aí em toda a região do estado do centro-norte goiano, acabou se concretizando. Ainda temos algumas cidades que é interessante estar presente, né? Uma instituição financeira, normalmente são locais que nem sempre bancos querem estar presente, mas a gente é muito ligado à comunidade, né? Então o resultado da cooperativa, ele fica para a comunidade, e isso
é importante. As pessoas, passando a entender isso, começam a trabalhar com a cooperativa, independente de ser do Sicob, de ser da Unicred igual era, ou de qualquer outro sistema de cooperativismo de crédito, ou de cooperativas. A cooperativa está presente no município e aquilo que ela gera em desenvolvimento, em renda, gerando trabalho, é ali para a comunidade. Então, isso a gente tem batido mão como se fosse uma mantra, a gente tem batido muito nessa tecla. E essa questão, acho que dessa parceria, a pessoa se sentir dona, e de fato é dona também. É verdade. Negócio, é um diferencial. É um diferencial. É uma relação bem mais pessoal. Aquela conversa que a gente fala sempre do gerente amigo, ele de fato está ali para servir. E o Estado de Goiás, o agronegócio, alavanca muita coisa, né? Então, acho que muitas parcerias em relação ao agronegócio também estão sendo alavancadas através do Sicob. Inclusive, quando se fala em agronegócio, foi mais uma das vantagens de se trabalhar com o Sicob, e nós hoje somos donos de um banco, é o Bancob. Existem 2 bancos cooperativos no Brasil, um deles é o Bancob, e que oportuniza muitas condições para que quem trabalha no agronegócio especialmente possa alavancar seus negócios. E a gente tem, inclusive, essa carteira de crédito tem crescido muito, porque a gente está justamente numa área dessas, onde é fundamental essa participação no agronegócio. Quando o Brasil fraqueja algum setor, o agronegócio carrega nas costas. Verdade. Fala-se muito no PIB goiano. O PIB goiano em 2007, na verdade, ele ficou abaixo da média nacional. Nos outros anos, o PIB nacional, o Goiás ficou acima. Esse ano, especialmente, o PIB goiano ficou abaixo da média nacional. E se não fosse o agronegócio, estaria muito mais abaixo. O agronegócio da gente, o PIB do agronegócio, bem acima da média em relação ao restante do Brasil. Eu sou do interior aqui de Goiás, mas já do lado mais sudoeste lá. Quando o doutor Arnaldo fala da proximidade da cooperativa com a comunidade, eu vejo isso muito na minha cidadezinha lá, que é Paranaiguara. Lá tinha uma agência de um banco comercial e aí surgiu a Sicob alguns anos atrás. Lá já era Sicob, não era Unicred. E a gente vê ainda a movimentação hoje financeira da cidade muito na cooperativa e menos no banco, pelo que eu observo, converso com os meus parentes lá. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Eu queria que você deixasse claro para o assinante do 14 aqui, qual que é a diferença da cooperativa de crédito com o banco. A gente que está como associado, como cliente, já vê muitas diferenças em taxas. Eu não falo nem da proximidade, porque você tem amigos do lado de lá te ajudando na sua área financeira. Mas eu queria, assim, mais tecnicamente, que você dissesse qual que é essa diferença. Bom, essa proximidade com o cooperado, porque ele é dono, já é um grande diferencial. Lá é uma pessoa, um voto. No banco, né, ou na empresa capitalista, o capital, se você tem 50% de capital, você tem 50% dos votos. E aqui eu posso ter o dinheiro que for aplicado, que eu tenho um voto na cooperativa. Isso é um fator importante. Quando se fala em taxas, tarifas que são menores, na verdade, isso é algo que com o decorrer dos anos vai ficar muito parecido, né? Mas o conhecimento que a cooperativa tem com o cooperado, ela facilita, às vezes, as operações de crédito ou de orientação numa aplicação, que às vezes o cooperado procura a cooperativa e ele é atendido como dono. Então isso é um diferencial grande. E é bom falar nesse negócio que vai acabar, que essas taxas e tarifas vão acabar ficando muito parecidas, mas é importante lembrar que a cooperativa ela dá uma balizada no mercado. Como é que vai estar numa cidade uma agência de um banco, uma agência grandona e uma cooperativa? E aí, a cooperativa aqui pratica uma taxa X de 2, aí o banco pratica de 5, aí o banco, logicamente, ele tem que baixar e chegar nos 2 aqui, porque senão fica muito caracterizada essa diferença e não é interessante para o banco. Então, essa balização de mercado pela cooperativa de crédito, ela é importante. E já está acontecendo. Já acontece. E aí,
E é engraçado isso porque a gente fala muito aqui no Brasil achando que cooperativa de crédito é algo incipiente e tal, porque a gente tem menos de 4% do mercado financeiro. Mas se você for para a Alemanha, é quase 50% do mercado financeiro está nas cooperativas de crédito. E olha só, você chega lá, e eu já tive essa oportunidade, de pegar alguém na Alemanha e falar, vem cá, o banco cobra a mesma taxa, é tudo igual à cooperativa. Por que você trabalha com a cooperativa e não trabalha com o banco? Porque quando a minha família precisou, isso, o histórico da Segunda Guerra Mundial, quem ficou aqui com a gente e segurou as pontas foi a cooperativa. E se eu não prestigiar a cooperativa, ela desaparece e o banco faz o que quer com a gente. E na hora que eu precisar, ele não vai me apoiar. Então tem esse detalhe, esse conhecimento na comunidade, na participação. A cooperativa, ela vive em torno e para a comunidade, mesmo que seja uma comunidade, que seja um nicho, né? Mas para a comunidade. Ela quer gerar renda, trabalho, quer o desenvolvimento. E aí é importante lembrar disso. O dinheiro não sai daqui da nossa região e vai para a Espanha, ou vai para São Paulo, para o Rio. O que é gerado aqui, fica aqui. Então essa, para mim, é a principal diferença entre a cooperativa de crédito e a rede bancária convencional. Em relação até isso que ele falou, ele já deu a resposta para a minha pergunta, que seria exatamente em cima disso aí. Porque o sistema bancário nacional, a gente sabe que é muito concentrado. Exatamente. 70% do dinheiro está na mão de 4, 5 instituições. E algumas engolindo as outras, né? Incorporando as outras. Então, esse papel que ele falou, porque se eu sou um banco grande, gigante, e tem uma taxa enorme, por que a cooperativa, que é menor, e teoricamente, e na prática tem uma taxa menor? Então, ela já contribui, né, para desconcentrar um pouco isso aí. Evidentemente, o dinheiro vai continuar concentrado, mas as taxas tendem a baixar por conta disso, né? E com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo, a gente começou lá amadoristicamente, mas hoje é altamente profissional, né? A turma que trabalha com a gente, embora a gente não perdeu a característica individual de cada um, eu continuo sendo médico, pediatra. Quase uma empresa familiar. Né? Mas hoje em dia você tem que estar cercado de profissionais e profissionais de alta qualidade. Então isso, exatamente. Então é importante a gente lembrar que quando a gente fala em taxas, tarifas, tem que haver. A rede bancária cobre e a cooperativa cobre também. Você, para fazer a rede girar, a roda girar, você tem que ter gente que aplica os recursos na cooperativa. Como é que eu vou pegar alguém e levar para a cooperativa para ele aplicar lá, se eu falo que essa cooperativa não tem resultado? Você poria o dinheiro lá? Então, para fazer a roda girar, tem que ter taxas, tem que ter tarifas, tem que ter um resultado positivo. Mesmo que, após consolidado o resultado, deu sobras, esse ano a gente vai ultrapassar 13 milhões em sobras, né? É uma sobra recorde na nossa cooperativa. Nós vamos discutir as sobras na Assembleia, que vai ser realizada dia 10 de março, onde vai parte desse recurso das sobras volta para a conta do cooperado, é dele. Ele teve taxas menores, tarifas menores, ele foi atendido com qualidade e no dia 10 de março a gente vai fazer a assembleia e vai estar lá uma parte sendo voltada para a conta corrente do cooperado, que foi o resultado da empresa da qual ele é dono. Parte vai para a reserva, para solidificar a nossa empresa, para a gente ter sustância para continuar no negócio. Uma parte vai para, que chama de FATS, que é para educação e fomento do treinamento dos nossos funcionários, especialmente dos nossos funcionários, que servem aos cooperados, mas boa parte disso vai para o capital e vai para as contas correntes do cooperado. Então, eu acho que isso é importante e, principalmente, no momento tanta dificuldade que a gente vem passando na economia brasileira, principalmente pelos problemas políticos, né, a gente conseguir ter resultado tão expressivo. Eu queria fazer uma abordagem a quando vocês miram uma cidade, uma região, e eu vou para ali para abrir uma agência da cooperativa. Eu vou estar levando a cooperativa e você já chega nessa cidade com os bancos tradicionais de mercado lá, que hoje mingou muito, né? Tantas situações, mas está lá os grandes bancos. E eu percebo isso, por exemplo, eu acompanhei em Goianésia, que a gente está em Goianésia semanalmente, e ver como que a cooperativa começa, abriu num canto ali
e de repente você começa a ver o profissional médico falando, não, a minha conta já é na Cicobi, o funcionário do hospital falando que já tem fulano, e aí você vê que a cooperativa criou um corpo. Como é que é essa estratégia, Arnaldo, para chegar e ocupando espaço? É gastar muita conversa, muita lábia, muita sola de sapato, mas uma coisa assim importante é que toda vez que nós vamos para uma cidade, a gente tem a pesquisa, lógico, de mercado que tem que ser feita, tem todas as reuniões que a gente faz com a sociedade organizada local, procurando líderes. E quando você procura líderes que são bem intencionados, ele é muito preocupado com a cidade onde ele vive, né? E aí o cooperativismo é bacana, porque quando você fala com um líder cooperativista, você está falando com uma pessoa que é preocupada com o outro, os seus pares da sociedade. Ele não passa por ali na rua e vê algo mal feito e faz que não é com ele. Se ele vê que é algo que ele pode ajudar, ele vai parar e ajudar. Esse é o espírito cooperativista. E aí você vai atrás dessas pessoas, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para Goianésia é diferenciado, que Goianésia já tem um espírito cooperativista enraizado pelo histórico da cidade. Então, esse discurso de cooperativismo em Goianésia é mais fácil de se, né, de vender e é comprado com mais facilidade. E aí nós fomos atrás do nicho. O nicho era médicos, então tinha a Unimed lá, que era o principal foco naquela época, fomos atrás, e daí é negociações, né? Fica fácil. Mas, veja bem, nós fomos para São Miguel agora, do Araguaia. Inauguramos lá agora no segundo semestre, e foi assim, construímos uma sede lá em 6 meses, e inauguramos com mais de 150 cooperados em São Miguel. E um momento ímpar na cidade. Existia uma instituição que dava um atendimento diferenciado para as pessoas da cidade, para os seus correntistas, e que foi incorporado, foi vendido a uma instituição que já não tem muito essa preocupação. Ela está muito preocupada com o varejão, então você entra na fila mesmo, onde vai ser 30, se é o 30º a ser atendido, não importa quem você seja, né? Não tem atendimento diferenciado. E o outro estava num momento, a outra instituição financeira, que é governamental, e ela estava num momento na qual tem uma época que tem gerente que solta e vem um que é para recolher. Estava na época do recolher, né? Tratando todo mundo mal e tal. Aportamos em São Miguel num momento desse. Então foi muito fácil vender o peixe, e aí as diferenças são notadas muito rapidamente pelas pessoas da comunidade. E aí é um sucesso. É um dos locais onde a gente foi, em tantas outras cidades que a gente já está, que o ponto de equilíbrio, né, entre receitas e despesas vai ser atingido com a maior rapidez que nós já alcançamos, vai ser lá em São Miguel do Araguaia. Então, depende muito do momento que você bate o olho e fala, opa, aqui está no momento certo. Mas, até chegar nesse ponto, você passou por várias outras na qual você teve que agir, foi politicamente mesmo, fazendo visitas, reuniões, fazendo apresentações, palestras, conversando isoladamente com líderes. É um trabalho de formiguinha. E aqui em Anápolis não foi diferente, aqui em Anápolis foi assim. Anápolis, os colegas que conviviam com a gente, que estavam ombreados em outras ações, nós éramos colegas na associação médica, ou no sindicato, ou na própria Unimed. Vocês estão doido. Já foi chamado de louco. Nós somos médicos, vou pôr meu dinheiro aí com você, você é maluco? Larga a mão disso, né? E aí depois que a gente já tinha 4, 5 anos, que essa pessoa falou, agora eu estou entrando, hein? Beleza, mas seja bem-vindo. Essa é a ideia, é ciscar para dentro. Tá certo. Isso, e dentro desse ciscar para dentro, um diferencial, e a gente pode comparar com o comércio. O banco também, vamos colocar como comércio. Quando você é bem atendido numa loja, você volta e fala bem. Exatamente. Quando o vendedor que está lá te trata mal ou não te dá atenção, você não volta e ainda fala mal. E isso é um diferencial também no Cicobi, que eu percebo. Lá as pessoas te conhecem, sabe quem você é, né? E aí acaba tendo todo esse diferencial. Aí, quando você vai lá hoje, tem todos os produtos que a rede bancária convencional tem, e você tem essa facilidade de chegar conhecendo, sem dizer que você chega lá, além de ser conhecido, tem um cafezinho, tem um banheiro fácil, tem água, tem uma poltrona para você sentar. Tem bigode lá. Isso aí. Arnaldo, o senhor é um estudioso disso, a gente já vê e até fica feliz de ver a competência ao falar
como o senhor disse, o senhor se preparou para isso. A pergunta agora é assim, nesse momento nós estamos vivendo de Brasil. Qual que é o cenário para as cooperativas de crédito? Bom, acabou de ser aprovado agora, já pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados e agora pelo Senado, era vedado as prefeituras trabalharem com cooperativa. Agora está liberado, só falta sanção presidencial. Então, abriu uma nova perspectiva. Essa nova perspectiva, mas trabalhar com prefeitura, você é doido? Não, mas tem cidades que de repente, por exemplo, Alto Horizonte, o maior PIB per capita de Goiás é Alto Horizonte, com minerações que fica ali próximo de Campo Norte, Uruaçu. Não tem nenhuma instituição financeira lá. Nós já fomos procurados pelo prefeito, né? Falou, vem para cá, eu estou precisando. Falou, mas como eu vou? Você tem 2.000 habitantes, aí não tem jeito. Como é que eu vou explicar para o meu cooperado que eu vou colocar uma agência da cooperativa aqui para ter prejuízo? Agora talvez eu já tenha condições de fazer isso. Tem muita gente lá interessante para trabalhar com a gente, mas eu preciso de um respaldo um pouco maior. Teresópolis, aqui do lado, estou sendo procurado pela prefeitura, porque não tem nenhuma instituição financeira em Teresópolis. A gente sabe que daqui a alguns anos esse eixo Goiânia-Brasília, aí passa por Teresópolis, passa por Abadiânia, passa por Alexandria, vai ter um boom. Não tem como não ter. Mas está lá, tem mais de 6.000 habitantes e não tem uma instituição financeira. Tem algumas empresas, tem hotéis, né, tem fábricas, nenhuma instituição financeira. Ele tem que terminar o final da tarde, correr para Anápolis ou para Goiânia, né? E aí talvez seja interessante. Então, a prefeitura dessa base já. Isso, então é algo novo que vai vir. Agora, é um mercado hipercompetitivo. Quando a gente está falando de queda da taxa Selic, as operações de crédito ainda são fundamentais para a cooperativa ou para qualquer instituição financeira. Produtos e serviços, previdência, seguros, bom, esse tipo de coisa, se você conseguir o equilíbrio de pagar suas despesas administrativas, está muito bom. Nós não conseguimos isso ainda. Estamos trabalhando para isso. A gente vende para o cooperado, gente, faz de conta que você é dono de uma padaria. Você está vendendo seus pãezinhos lá para os seus clientes. Na hora que você vai comprar o pão para a sua família, você vai na padaria do vizinho? Não, né? Você come do seu pão. Quando você é sócio da cooperativa, você é dono dela, você tem a conta lá. Ah, mas o seguro eu fiz em outro local, a previdência em outro, o meu cartão é de outra instituição também. Você está comprando pão na padaria do vizinho. Você está deixando de prestigiar aquilo que é seu. Então a gente tem trabalhado muito nisso. Quando a gente fala dessa taxa Selic, que está reduzindo, onde eu estou emprestando para um, eu vou ter que emprestar para 2. Então, eu vou ter que ser mais audacioso agora, nessas aberturas, inclusive. Você vai ficar paradinho só aqui em Anápolis, você vai atrás de outros nichos, e talvez aí a gente vai ter que expandir mesmo. A gente está vislumbrando aí outras cidades, né? E logo no início do primeiro trimestre já vai ter novidade aí. A gente sabe que a gente vai ter que ser um pouco mais agressivo, sem dúvida alguma. Aí o mercado financeiro exige isso. Exige isso. Nós temos um problema que está tendo um avanço na economia. Por outro lado, o investimento não está tendo esse aumento necessário. Tecnologia de empresas, novas indústrias, não está tendo, né? O medo que a gente tem na economia é o chamado voo de galinha, né? Que você passa por esses momentos onde tem uma elevação da economia pelo consumo, mas que não se sustenta porque não tem um investimento necessário. Então a gente fica na torcida para que comece a haver esse investimento. E aí é fundamental que esse problema político brasileiro se corrija também, porque quem vai acreditar no Brasil e fazer um investimento num momento que você está em dúvida sobre quem vai assumir, como é que vai ser a política econômica. Então, às vezes, tem um consumo um pouco maior, mas a base, que é um investimento que teria que crescer também, não tá havendo. Isso basicamente vem da indústria, investimento em maquinário. Exatamente. É a modernização, né, para poder ser competitivo, o mercado competitivo, e não é ainda, né? Tem algumas áreas que é. E aí a gente fica com o pé atrás, mas a gente sabe que vai ter que ser um pouco mais audacioso nesse ano de 2018. Arnaldo, para encerrando esse bate-papo nosso sobre a questão da Cicobi, a cooperativa surgiu dentro da classe médica, dentro de uma cooperativa de trabalho médico,
nos lembrou aí da questão do Dr. Danúbio, do senhor e de tantos outros. Depois houve uma abertura que o senhor nos disse em 2009. Hoje, até a título de curiosidade, nós que somos da área de saúde, é o nosso dia a dia. Dos 4.000 cooperados que tem a Anápolis hoje, um percentual ainda muito grande é nessa área de saúde onde surgiu a coisa ou já é? Não. Hoje nós temos cerca de 400 médicos cooperados, entre 400 e 500, não sei o número ao certo, mas é entre 400 e 500 cooperados são médicos. Ou seja, 10, 12%. Isso, mas assim, da área da saúde, você poderia colocar mais uns 1.000. Mas se a gente pegar as pessoas jurídicas, e aqui um agradecimento especial a você, José Val, que sempre esteve com a gente, o Evangélico e o Plameg, a gente fala muito em Unimed, mas o Plameg sempre esteve com a gente, tanto é que o Edmo sempre esteve com a gente desde a fundação. O Edmo de Oliveira Pina, né, emprestando para a gente toda a sua credibilidade perante a classe médica e a sociedade anapolina como um todo. O Edmo é dessas pessoas, né, que a gente escolhe a dedo assim, quais são essas pessoas, e o Edmo é uma dessas pessoas que você escolhe no dedo, são poucas, assim, para você confiar, e ele nos emprestou o nome dele, o trabalho dele, para a gente chegar onde chegou, ele sempre esteve com a gente. Então, mas se você pegar, por exemplo, as pessoas jurídicas ligadas à saúde, aí mais de 2.000 pessoas ainda são ligadas à área da saúde, aqui em Anápolis. Se você for para as outras cidades na qual estão os outros 4.000, é mais ou menos na mesma proporção. A gente sempre começou com o pessoal da saúde e depois, com a credibilidade dessas pessoas em cada região, então, a gente expande. Pessoal da saúde, né? Porque esse era o nosso nicho, né? Era aqueles que a gente conhecia. Até para mim chegar lá em Uruaçu, em Séries, quem que você vai conversar lá? Vou atrás do médico bambambam da cidade, lógico, né? Exatamente, e que tem influência, que a gente sabe que tem essa ligação com a comunidade. Comentando aqui antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu disse assim, eu não acredito, e o ouvinte do 14 aqui também, por toda essa empolgação que você vê o doutor Arnaldo falar, por todo esse conhecimento, eu acho que o Arnaldo fica nisso por muito e muito tempo ainda, minha opinião particular. Mas você nunca largou o consultório, né? Não, nunca larguei, não. Sou pediatra. Vou tirar o paletó agora para colocar o jaleco. Estou presidente do Conselho de Administração Cicobi Centro-Norte Goiano, mas eu sou pediatra. E continua firme. E por que nunca deixou? Não, essa é a minha profissão. Eu preparei a minha vida toda para ser médico, né? Desde a época de criança, correndo ali pelos corredores do Hospital Evangélico, eu morava por ali perto. Eu queria ser médico e alcancei isso, né? É algo que eu gosto de fazer, eu acho que eu não vou falar que eu sou muito bom, mas eu faço com alguma qualidade, eu tenho a credibilidade dos meus pacientes, dos meus clientinhos, e é algo que eu ainda sou apaixonado. E eu só não sou cliente ou paciente do doutor Arnaldo porque eu sou praticamente da idade dele, né? Porque o meu pediatra é o mesmo, desde que eu nasci, não mudou não, é o mesmo pediatra até hoje. Tem essa fidelidade, essa coisa do pediatra, é claro, as gerações vão se renovando, mas essa relação de confiança ainda se estabelece, muito ligada ao pediatra. Estabelece. Eu já virei pediatra vovô, né? Porque na verdade, o vovô, não porque eu tenho netos, que eu não tenho netos ainda, mas vários das pacientes minhas que eu peguei desde criança já estão tendo seus filhos, então eu já virei o pediatra vovô. E é engraçado isso, o pessoal me confunde muito por causa do nome, com o Arnaldo Calupinec, que foi um grande pediatra, né? E honrou muito a nossa categoria médica e os pediatras. E eu gostava de correr na rua e o Arnaldo também. E aí eu vou falar no filho do doutor Arnaldo. Inclusive, quando o Arnaldo faleceu, a minha esposa recebeu um monte de ligação achando que tinha sido eu que tinha falecido, porque era o Arnaldo pediatra, o que corria na rua, o que corria na rua e tal, era o Arnaldo. Mas tá correndo demais, eu vi, tá a cabecinha branca correndo, ia morrer mesmo. E aí um dia eu viajei com o Arnaldo Calupinec, de Najara, um grupo de médicos fez uma viagem, eles estavam, né, e eu perguntei, de Najara, como é que tá? E o povo confunde muito, acha que eu sou seu filho, direto. E aí, eles falam mal de mim, aí ela virou para mim e falou assim, Arnaldo, você já viu alguém falar para a mãe que o filho é ruim? Eu só tenho elogio de seu. Aí me abraçou e tal, mas sempre foi uma relação muito bacana. Por que está minguando tanto o número de pediatras, doutor Arnaldo?
Durante muito tempo a medicina, ela ela passou a ser aquela de resultados, né? E o resultado financeiro. Então, o médico queria se formar e escolher algo onde ele poderia fazer a clínica e ter algum tipo de exame ou procedimento que lhe oferisse um maior resultado financeiro. Então, ou outra categoria de médico que queria 6 horas da tarde na sexta, quando não é às 2, fechar a porta do consultório e pronto, eu sou só médico até às 2 da tarde, às 3 da tarde da sexta. Pois é, então existe essa categoria de médico, aqui eu não estou querendo recriminar ninguém, mas existe. E passou muito tempo assim. Agora, com esse número grande de médicos que está vindo para o mercado, e aqui eu não vou nem falar em qualidade de médico, porque tem muita gente boa sendo formado. Sim. Aí, está havendo agora uma nova grande procura por pediatria também. Então eu estava vendo, eu participo de um grupo desse do Zap, onde tem vários professores da UFG, e eles dizendo que dessa vez acho que deu 16 candidatos por vaga para residência em pediatria, acho que no materno infantil, se não me engano. E antigamente tinha 20 vagas, apareciam 15 candidatos. Teve época que chegou a ficar assim. Então essa fase vai passar. Tem muita gente de qualidade chegando no mercado e os médicos que estão acostumados a simplesmente falar, eu tenho o meu público, esse público não vai me largar, tem que tomar um certo cuidado, porque está tendo muitos especialistas de boa qualidade em todas as áreas, e a pediatria ainda precisa de um tempinho a mais para essa turma chegar no mercado, mas está chegando. É bom, né? A gente vê isso na pediatria, fiz a pergunta até para provocar um pouquinho, e na ginecologia e obstetrícia também, que é mais ou menos a mesma situação de vocês pediatras. O mercado já começa a dar sinais de já vinda de mais profissionais. Isso é muito bom para todos nós, não é? Porque era completamente... A gente passou aí 3, 4 anos atrás momentos difíceis. Eu tenho um filho e uma filha que fazem medicina. A menina está fazendo o 9º período e o Gustavo, que é o mais velho, terminou o 10º agora. Por incrível que pareça, a Giovana quer ser pediatra e o Gustavo quer ser ginecologista e obstetra. Eu falei, Gustavo, você é doido? Chamar de madrugada e não tem hora. Eu gosto disso. Mas ele já tem viés para esse lado, dificilmente não vai ser gineco-obstetra. E aqui é uma curiosidade, é claro, família de médico tem essa tendência dos filhos querendo seguir. Teve uma pressão paterna aí ou não? Cada um tomou o caminho natural. Como é que funcionou isso no dia a dia? Você vai falar com o Gustavo, ele diz que sim, mas na verdade, a Giovana, desde criancinha, ela sempre quis ser médica e médica pediatra. Não sei se vai ser pediatra mesmo, mas ela sempre falou. E o Gustavo, não, ele era mais ligado à área de eletrônica, achei que ia ser engenheiro. E no último momento, num dos vestibulares, falou, pai, e o que você acha que eu devo fazer? Eu estou em dúvida, eu estou meio a meio entre medicina e engenharia. Falou, Gustavo, se depender de mim, médico. Agora, é você que vai escolher. O que você escolher, eu vou te apoiar. Mas aí ele fala que eu pressionei, aí ele fez para medicina. A culpa é do doutor Arnaldo. E tá enjoado ele, porque ele só fala em medicina, ele viciou em medicina. Sabe quando o menino é viciado em videogame? Ele é viciado em medicina. E ele me dá uns apertos danados, que ele chega com as perguntas que eu não sei responder e tal, manda eu estudar. Vamos mudar o assunto. Verdade. Chega. Vamos falar de futebol, vamos falar de outras coisas. Vamos falar da rubra, né? Vamos falar de outras coisas. Arnaldo, qual que é a idade, assim, vamos dizer, de transição, até quando os pais levam no pediatra? Qual que é essa idade de corte, vamos dizer? Na verdade, ficou uma área meio que perdida entre 14 e 18 anos, porque você quase que não tem o clínico geral em lugar nenhum para ser atendido com qualidade. Quem que está fazendo o clínico geral? Isso também vai mudar. Está chegando clínicos de boa qualidade. O clínico geral hoje é aquele médico que está esperando para passar numa residência e fica atendendo em algum pronto-socorro aí, ou em algum local fazendo clínica, né? Então, na verdade, é o seguinte, até 14 anos, com certeza com pediatra, mas entre 14 e 18 anos, dependendo do que se tem, né, essa pessoa, essa criança, adolescente ou já adulto,
Pode levar no seu pediatra de confiança mesmo. Agora, você pega a mocinha, às vezes, com 14, 15 anos, o problema é ginecológico. Mas o pediatra, mesmo que ela vá lá no pediatra, ele faz o encaminhamento quando necessário. Então, pode procurar o pediatra, na verdade, até os 18 anos, sem problema nenhum. O mais comum é até os 14, mas essa turminha dos 14 aos 18, que tem o seu pediatra de referência, na dúvida, vá com ele que ele encaminha para o especialista correto. É como eu falei, eu estou no mesmo pediatra há 51 anos, né? Desde que eu nasci. As perguntas que a gente coloca aqui, Arnaldo, são perguntas, às vezes, de ouvintes do rádio, de assinantes do 14, que vêm pelo Facebook, e aí a gente tem que trazer aqui, quando a gente anuncia que vem um profissional. E uma das que está aqui é: febres são normais quando os dentes começam a crescer? Quando começa a fazer aquele processo de erupção dentária, provoca um processo inflamatório. E qualquer processo inflamatório pode provocar uma certa febre. Agora, deu febre, passou de 24 para 36 horas, se vê que a criança está um pouco mais prostrada, médico. Tá? Eu sempre falo o seguinte: você tem que prestar atenção muito no estado geral da criança. Uma criança, não, ela deu febre, mas passou a febre, está brincando, está sorrindo, pode esperar um pouco, sem problema nenhum. Mas a febre mais alta, está nascendo dente, provavelmente é do dente mesmo. Mas chegou a 48 horas tendo febre e a criança está um pouco prostradinha, mesmo que esteja nascendo dente, que a probabilidade maior seja por causa disso, leve para ser examinada, que é melhor. E aquelas providências caseiras de emergência, o banho para baixar um pouquinho a febre, ainda surte aquele efeito? Lógico, você vai dar o antitérmico, né, o que você usar para baixar a febre da criança. Se você, por dissipação, logicamente, se a criança está lá com 38, você põe numa temperatura a água de 30, 32 e fica lá uma meia horinha, é o prazo que o medicamento começa a fazer efeito. O pessoal tem muito medo de convulsão febril. Normalmente a convulsão febril, ela tem já um histórico familiar de pessoas que tiveram essa convulsão febril. Mas vamos supor que não tem esse caso, mas você tem medo, né? O que você tem que fazer? É tentar baixar a temperatura da melhor forma que você encontrar. Então é compressa fria nas axilas, na testinha, não precisa pôr álcool. O álcool ele é absorvido pela pele também, tá? E esses banhos de imersão, onde você coloca lá numa banheirinha ou põe num chuveiro com a água um pouco mais fria do que a temperatura que a criança está, é o suficiente para ajudando a diminuir essa temperatura. E lembrando que a convulsão febril, caso ela ocorra, ela é benigna. Ela é benigna, mas não é bom passar muito tempo em convulsão. E esse é um grande problema, porque se você tem um filho em convulsão febril, que é benigno, é um caso meio, é um momento meio desesperador. É uma sensação de morte iminente de um filho seu. Só que nessa de você pegar, sair correndo, pôr no carro e chegar no hospital e até conseguir ser atendido, às vezes passou meia horinha e essa meia hora em convulsão pode trazer problemas. E a conduta correta é agir com tranquilidade, tirar a roupa da criança e aí sim fazer o banhozinho e tentar baixar a temperatura dela antes de sair correndo. Porque normalmente baixa meio grauzinho a temperatura, acaba a convulsão. Então tem que ter essa cabeça fria, ter essa tranquilidade para num momento igual a esse poder agir da forma correta. Às vezes você vai pegar no carro e a primeira coisa quando a gente está numa situação dessa é pôr dentro do carro e falar: eu sou paciente do Dr. Arnaldo, corre lá para o Nossa Senhora Aparecida. O Dr. Arnaldo está dormindo lá na casa dele, é 2 horas da manhã. Até ela chegar lá, chamar o Dr. Arnaldo, o Dr. Arnaldo chegar no hospital, mais de meia hora. Então, veja bem. Então é preferível ter a cabeça fria, tranquilidade, falar: vamos baixar essa temperatura aqui, depois vamos atrás do Dr. Arnaldo ou atrás de qualquer outro colega, claro, ou da emergência. Existe diferença entre o choro de cólica e o choro de fome? É difícil diferenciar isso, mas normalmente... Até o terceiro, e o de manhã? O choro de cólica, você sabe que a criança está já naquele processo, ela está gemente, ela está inquieta. E o choro da fome, o nenê ele não espera muito, não tem esse histórico. O choro da fome, a criança estava normalzinha e de 10 minutos para cá dando a chorar desesperadamente.
Já o choro da cólica, não. É aquela coisa que a criança estava gemente, estava inquieta, resmungando e tal, e de repente põe a boca no trombone. Né? Então, vamos dizer então que o choro da fome é um choro mais agudo, na hora. Né? E o choro da mãe ele é mais fácil de identificar, porque a mãe mesmo já conhece. Ela vai indo, ela consegue abraçar a criança, e a criança, de uma certa forma, acalma e passa. Ela aí pode até chorar de novo depois por birra novamente, mas ela já percebeu que não é nem fome nem cólica. Ela tem esse feeling já, a mãe, de quando é a mãe. A própria mãe já sabe. O pai não, ele entrega para a mãe, né? Que tá chorando. Cuida da sua parte e deixa a minha chorar. A alimentação da gestante, ela pode influenciar em futuras cólicas do bebê? Eu sempre digo para a mãe o seguinte, ela tem que prestar muita atenção, às vezes, quando ela tem essa preocupação, do que ela come no dia anterior, o que aconteceu no outro dia. A criança vem com as fezes normaisinhas, comum, evacuações de bebê, parece diarreia. É um tipo de diarreia mesmo, porque a flora intestinal dele é muito pobre. Mas só que de repente estava numa consistência, mudou a consistência, ficou mais líquida, tem muco, ficou esverdeada, mudou a cor. Dá uma olhadinha lá o que você comeu no dia anterior. Mas a gente sabe que frituras, né, as gorduras de forma geral, esses enlatados, embutidos, refrigerante, bebida alcoólica e frutas muito ácidas ou azedas costumam dar um pouco mais de cólica no bebê. Então eu sou proibida de comer isso ou de beber? Não. Com moderação. E observe, porque nem toda criança é igual. Essa fermentação aí, às vezes, acontece de forma diferente num ou no outro bebê. E aí é bom a mãe pegar a história, porque ela já, foi isso que eu comi ontem de diferente. Você pode comer uma pamonha? Pode comer. Agora, se comer 3, 4, pode haver interferência lá na formação do que sai no leite materno. Passou uma proteína diferenciada e tal, e aí pode levar a cólica um pouco mais importante. Meu bebê fica até uma semana sem evacuar. Isso é normal? O bebê, na verdade, ele pode ficar até 10 dias sem evacuar. Passou de 10 dias, e normalmente tem bebê que a gente não chega a esperar os 10 dias, não, porque deu 4, 5 dias, ele chora muito. Aí é onde a gente, às vezes, orienta a fazer um supositóriozinho ou algo para ele evacuar. No nenê que você vê que está sofrendo muito. Mas uma das coisas que mais provoca obstipação é o uso recorrente ou direto, que usa de 6 em 6 ou de 8 em 8, de antiespasmódicos ou remédio de cólica. Esses medicamentos, quando usados de rotina de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas, o efeito colateral é prender um pouco o intestino. E aí você vai ver, conversar com a família. Tem criança que é obstipada mesmo, que é intestino preso mesmo. Algumas são assim, mas a maioria é por uso exagerado desses antiespasmódicos para cólica. E por falar em uso, tem as receitas caseiras, sempre o chazinho de ameixa. Deu o chazinho na mamadeira para a criança. Na verdade, nós não recomendamos nada que não seja o leite materno nos primeiros 6 meses de vida. Hoje a gente fala muito em alergias, intolerâncias alimentares, alergia atópica, e existe uma relação com tudo que você introduz antes dos 6 meses. E sucos, passa por chás, então a gente tenta evitar esse tipo de coisa. Quando eu falei assim do uso exagerado do antiespasmódico, do remédio de gases, o intestino da gente, ele tem o seu movimento peristáltico, ele vem mexendo de cima para baixo. E é assim o tempo todo. No adulto é menos, mas no neném é muito. O neném fica assim o tempo todo. Ó. Quando você usa exageradamente esses medicamentos, esse movimento que traz o que está lá em cima aqui para baixo até sair lá embaixo, ele diminui. Ele fica muito lento. E aí é onde provoca a obstipação por efeito colateral desses medicamentos. Meu filho só quer dormir no colo. O que devo fazer? Bom, depende muito da idade dessa criança, mas o que a gente recomenda, isso desde o início, é que você segura a sua criança no colo, mas na hora que você vê que ele está chegando naquele momento de sono, de dormir realmente, você ponha ele no berço. Aquele momento de dormir, ser no berço. Logicamente, ela já criou essa cultura, é complicado, vai ter a birra durante algum tempo. Você, para pôr a criança para dormir, acostumar ela a dormir no lugar certo, e até nas horas certas. E até mesmo essa separação do quarto dos pais para comer, né? Precisa uma rotina. A rotina recomendada é, durante o dia, a criança, o recém-nascido, ele dorme entre
16 até 18 horas por dia. Isso é normal. Normal. Que bênção. Ele tem, só que ele acorda, tem as sonecas e acorda, tem as sonecas e acorda. Durante o dia, no máximo de 2 em 2 horas, ele está dando uma acordadinha. De madrugada, mais ou menos de 3 horas e meia, 4 horas no máximo, o neném está acordando sozinho. Se você não for lá acordar ele, ele acorda. Esse é o mais normal. Então vai até 18 horas, às vezes, o recém-nascido, por exemplo, para dormir. Depois, com 3 meses, é mais ou menos entre 15 e 16 horas dormindo. Mas de dia, tenta deixar num ambiente normal da casa, lógico, sem exagero, mas se você ficar apagando luz demais, diminuindo tudo quanto é som, ele não começa a ter essa diferenciação entre o dia e a noite e continua, para ele tanto faz. À noite, o que tem que ser feito? À noite tem que ter aquele hábito ou a rotina, banhozinho quando começa a escurecer, uma roupinha sempre muito parecida, dar o mamar, ir para um ambiente já com pouca luz e com pouco som e que não tenha muito ruído. A criança, desculpa até interromper, vai criando essa rotina. Exatamente, tipo uma higiene ambiental. Você pega crianças maiores, inclusive, que o pai, criança de 1 ano de idade, onde o pai fica afastado o dia todo trabalhando e chega em casa, quer tirar a diferença. A criança ri, brinca, pula, aí na hora que o pai falou, agora é hora de eu dormir. Nada disso. Quando a criança consegue dormir, ela dorme com a adrenalina lá em cima. É aquela criança que fica mexendo na cama, que acorda sozinha no meio da noite e chora. Sacode o bercinho. O chamado terror noturno, né? Então isso acontece. E isso tudo é o hábito. Então a gente tem que começar desde já. E quando você falou, por exemplo, quando é que eu devo colocar a minha criança para dormir sozinha no quarto, eu recomendo pelo menos até os 2 meses dormir no quarto com a mãe mesmo, desde que seja no bercinho do lado, não dormir na mesma cama. É isso que eu ia falar, porque muitos acidentes, inclusive fatais, exatamente, de pai e mãe enrolarem para exatamente. Criança, morrer. Mas a partir dos 3 meses, talvez já seja bom. Se tiver um quartinho, colocar. E lembrando que a posição para dormir é a barriguinha para cima. A gente pode até erguer um pouquinho o colchão, normalmente a barriguinha para cima, mas a cabecinha fica virada um pouquinho de lado, né? O que a gente tem medo é da tal da morte súbita, e a morte súbita ela está relacionada, ou foi sufocamento, né? Roupa que estava enrolada em muitas roupas, e aí já não é uma morte súbita, mas existe uma certa imaturidade neurológica que comanda que o corpo da gente tem que respirar. E no primeiro ano de vida tem essa imaturidade neurológica. E as crianças que faleceram, é mais comum no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? Os países nórdicos aí, onde tem mais frio e tal, mas normalmente estava virado de lado ou de barriga para baixo, que aí se confunde com sufocamento também, mas de barriga para cima quase não se tem notícia disso. Inclusive isso era uma propaganda lá da Pastoral da Criança, que houve durante vários anos, né? E que depois, com a morte da irmã, acabou saindo do ar, mas era devido a isso, históricos e grandes casos e relatos de sofrimento de mães que perderam o filho por morte súbita e normalmente estava de lado ou de barriga para baixo. A gente está caminhando para a reta final. As nossas perguntas finais aqui, doutor Arnaldo, economista e médico também. Não nessa ordem, né? A pergunta que sempre a gente faz esse bate-papo surge é como saber se o meu filho está no peso correto. Não, o acompanhamento, a puericultura, principalmente nos primeiros anos de vida, aí, no primeiro ano principalmente, quando tem essa preocupação do peso aí, né, é fundamental. E aí o ganho de uma criança normal nos primeiros 6 meses é de 20 a 30 gramas dia. Está nessa faixa aí, já é algo que nos tranquiliza. Pode ser que num determinado mês ou outro, isso aí não seja alcançado, aí o acompanhamento é fundamental. Mas a criança que está bem, está com o que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor normal. Desenvolvimento neuropsicomotor normal é aquela criança que com 1 mês para 2 começa a sorrir, acompanhar a gente, firma o pescoço entre 2 e 3 meses, senta sem apoio por volta de 6, arrasta e engatinha com 9 meses, começa a segurar nas coisas em pé e andar entre 11 para 12 meses e inicia a fala também. Isso é desenvolvimento neuropsicomotor. O normal é mais ou menos nessa faixa aí. Então a gente acompanha isso também. E logicamente você não pode desconsiderar a genética. Então eu falei, meu filho está pequenininho demais e tal. Falou, mãe, mas você mede 1,58, seu marido 1,59.
Então tem esses fatores genéticos também que a gente tem que avaliar. Mas aí é o pediatra no dia a dia. Mas assim, em relação a peso é isso. Nos 6 primeiros meses, de 20 a 30 gramas dia. Já no segundo semestre, isso aí cai para menos de 15 gramas dia e vai dando uma reduzidazinha. A criança ganha muito peso e cresce muito percentualmente no primeiro ano de vida. Ela triplica o peso que nasce, em média, nasce com 3 e no final do primeiro ano está com 9, triplica o peso que nasce, e normalmente ela nasce por volta de 50 centímetros e no final do primeiro ano está por volta de 75 centímetros. Os outros anos cai drasticamente essa porcentagem aí, e aí a gente tem que entender. E mesmo porque criança entre 1 e 2 anos de idade diminui também a necessidade de ficar comendo toda hora, ou mamando toda hora, que era muito comum no primeiro ano. Por quê? Porque ela já não vai crescer igual ela cresceu e não vai ganhar peso na mesma proporção que ela ganhou. A minha última agora. Vai lá, fica à vontade. Esse mundo atribulado nosso, de correria, todo mundo trabalhando muito, e agora é pai e mãe. Ontem mesmo eu tinha uma colega de trabalho, essa tem uma surpresa, diferente do resto. Ganhou o bebê, ficou o período da maternidade, tirou o mês de férias, e chegou ontem e disse, não, eu vou ter que sair, porque eu entendi que é mais importante o meu bebê. Mas a maioria volta a trabalhar, e aí, pai longe, mãe longe. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho o como isso influencia, doutor Arnaldo, nesse crescimento da criança, no desenvolvimento da criança. Eu acho que é fundamental a presença dos pais, da família, né? Esse mundo atribulado que a gente vive, a gente perdeu um pouco esses laços. E aí você não precisa ir longe, não. Pode pesquisar qualquer família. Era muito comum antigamente, a gente tinha o dia de visitar a avó, de visitar as tias, de sentar e ficar conversando. A gente sabia tudo de cada um. Hoje em dia pode contar nos dedos, às vezes, que algum parente seu visitou você na sua casa, né? Mas é importante esse contato, sem dúvida alguma, da mãe com o bebê, embora a gente sabe que não tem jeito de se sustentar. Na maioria dos casos dos brasileiros, não tem o que a mãe fazer, a não ser trabalhar para dar o sustento para a família junto com o pai, quando não é só a mãe sozinha mesmo, né? Então ela tem que se cercar de algumas pessoas de confiança. Infelizmente nem sempre isso é possível. Temos as instituições, aqui em Anápolis chamados CDI, ou as creches, né, os locais onde as crianças ficam, os berçários para aqueles que têm mais condições e paga por isso, mas é algo que a gente está deixando para trás, que faz falta sim para a criança. A gente tem deixado para terceiros a criação dos nossos filhos. A gente tem ficado com os nossos filhos, às vezes à noite, a hora que a gente já chega cansado, que não tem muita paciência, e nos finais de semana, que a gente sempre tem uma ou outra tarefa que a gente compartilha com os outros, ou o homem praticar o esporte, ou a mãe tem que fazer outras coisas, e nem sempre, apesar da gente amar, da gente saber que os nossos filhos é a coisa mais importante que tem na vida, mas a gente tem que dar uma refletida no dia a dia, a melhor forma que a gente tem para agir e para manter essa proximidade familiar. E aí, quando eu falo em familiar, proximidade familiar, eu estou falando da família como um todo mesmo. Estou falando, de novo, dos primos, das tias, dos avós, né? E aí, logicamente, essa criação que a gente dá para os nossos filhos vai refletir o resto da vida. Hoje já se fala, né, que esse tipo de personalidade das pessoas, ela se forma até os 2 anos de idade só. Até os 2 anos de idade a personalidade está formada. Então, é preciso que nesses 2 primeiros anos a gente esteja muito presente, ou que os nossos filhos estejam cercados de pessoas de bem, que possam criá-los e ajudá-los ajudá-lo a criar, passando todos esses preceitos aí de uma pessoa correta. Você teve a sua pergunta final, a minha final aqui, porque todo médico gosta de apregoar muito, você faça isso, faça aquilo. Fala para o pessoal que eu conheço, evidentemente, como o doutor Arnaldo cuida da saúde. Ainda continua. O doutor Arnaldo chega perto da esteira e você até treme de medo. Ele só corre, o homem corre, não para. Continua sendo fundamental para a pessoa, é claro, para todo mundo, né? E o médico, acho que é o maior exemplo disso aí. Não só falar o que deve ser feito, mas dar um exemplo também. O doutor Arnaldo dá esse exemplo. Eu nem sou um bom exemplo disso, não, porque a gente, joguei com vocês, com o seu pai, com todo mundo, gostava de jogar a bolinha, mal e jogava, mas corria atrás da bola. E passei algum tempo meio que parado. E engraçado que eu estava lá na Unimed e vivia estressado demais. Falei, gente, eu vou morrer aqui na Unimed, que só porrada. Eu preciso fazer alguma coisa para
pôr essa adrenalina. E aí comecei a frequentar a academia, isso tem uns 10 anos aproximadamente, e aí começou a fazer os grupos de corrida. E não adianta, quem já jogou bola é meio que competitivo. E aí você quer fazer bem feito. E acabou que eu comecei a correr, né? Eu não sou um ás da corrida, mas eu corro relativamente bem para a minha idade. E é algo que me deixa tranquilo. Quando eu vou na academia, pratico meus exercícios e faço a atividade de correr, no caso aí, até o atendimento que eu dou para as crianças muda. Eu noto que eu fico mais light, que eu fico mais relaxado. E é algo recomendável realmente que a gente tenha esse tipo de atividade. Eu gosto de ir participar dessas corridas da prefeitura, eu acho que é elogiável o que foi feito pelo poder público, que está cada vez melhorando mais. O único si que eu coloco, e que parece que agora o Gerson Santana já implantou, foi que nessas corridas agora de rua, tem que ter as faixas de categoria conforme o tempo, porque a gente largava, e principalmente aqueles que correm muito, os atletas, saía trombando às vezes em pessoa que ia lá para andar, para caminhar. Então você vai nessas corridas hoje, as mais organizadas, tem por tempo mesmo. Eu faço os 20 minutos, os 5 quilômetros em 20 minutos, sua faixa está ali guardada. Não, faço em 25, faço em 30. É por categoria mesmo, eu só vou para andar. Lá atrás vai largar, não corre risco. Numa dessa você atropela uma criança ou uma idosa e com consequências gravíssimas. Então é algo que vai melhorar mais ainda agora em 2018, pelo que eu fiquei sabendo. Mas assim, em relação à atividade física, recomendo que a gente faça atividade física sim, mas antes vá no médico, olhe se você tem alguma coisa, se você está adequado, o seu corpo está adequado para fazer aquele tipo de atividade física. Não é para aquele tipo, provavelmente você vai se encaixar em outra que pode fazer. Tá certo. Verano, eu fiquei extremamente feliz de começar o 2018 nessa conversa boa, sadia, em que o Dr. Arnaldo navegou aí pelo cooperativismo, veio aqui pela questão da pediatria, deu seus exemplos de vida aí, mas a gente se vê assim com muita competência, com muito preparo, isso que é muito importante. Muito obrigado. E saiba que estamos juntos com vocês lá, o que deve é. Eu que agradeço, José Val, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês e que tenhamos um 2018 com muita saúde e com muitas alegrias. Tá certo, então dessa forma a gente encerra mais um programa Alto Astral no 14 e é claro, como sempre, agradecendo os nossos parceiros, entre eles, é claro, o Cicobi. Então, vamos lá, agradecer aos nossos parceiros e até logo mais. Canal 14 NET, apoio cultural. A Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, também Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano e também Lages Vibracom.